Fala galera ligada no canal, tudo bem com vocês? Professor Pedro por aqui, resolvendo questões aí do vestibular FUVEST 2021, provinha da segunda fase, e nesse vídeo vou estar resolvendo com vocês aí a questão da prova de Biologia de número 5, tá aí na sua tela, uma questão que eu achei bem bacana, bem interessante, ela parece assim uma coisa de outro mundo, quando você dá uma primeira lida, mas não é esse bicho de 7 cabeças todo não, galera, uma questão bem bolada aí, mas nada demais. Bora dar uma lida e para dentro da questão. Analise a resposta imunológica à infecção do organismo pelo coronavírus do tipo SARS-CoV-2 associado à Covid-19, a variação na quantidade de vírus no organismo, os sintomas quando presente e as possibilidades de diagnóstico da infecção por dois métodos X e Y ao longo de 20 dias após a infecção. Então aqui nós temos, pessoal, 3 figurinhas aqui, né? Uma delas mostrando o SARS-CoV-2, o nosso epitélio pulmonar e fagócitos, de 0 a 12 horas. De 7 a 20 dias, aqui a formação aí de anticorpos pelos linfócitos B. E aqui, né, a curva de... deixa eu ler aqui melhor. A curva de quantidade de vírus no organismo, que está pequenininha aqui para mim. Ah, moleque. A curva de vírus no organismo, e aqui a eficácia de diagnóstico pelo método X, e além aqui ele mostrando também o diagnóstico pelo método Y. Perguntas. Letra A. Cite a função da febre nos primeiros 5 dias da infecção por SARS-CoV-2. Gente, isso daí serviria para outras doenças aí que ele pudesse colocar, mas ele usou aí a Covid-19, né, causada pelo SARS-CoV-2, até porque não precisa nem dizer o quanto está em evidência, né? Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas essa provinha aí, essa questão foi do vestibular FUVEST 2021, né? E eu estou resolvendo ela aqui ainda no ano de 2021. A febre. Quando nós temos febre, a febre é uma reação até certo ponto benéfica para a gente. Por quê? Quando nós temos febre, a nossa temperatura do corpo aumenta um pouco, e aí nós vamos ter um aumento da nossa atividade metabólica, e isso vai acabar gerando aí um aumento na produção de anticorpos, vai favorecer a produção de anticorpos, vai favorecer a atividade dos nossos fagócitos e de outras células de defesa, vai favorecer também aí, auxiliar na produção das células que serão as células de memória, enfim. A febre, ela acaba sendo uma reação benéfica por esses motivos que eu acabei de citar para você. Inclusive, existem estudos recentes que defendem não combater a febre de uma infecção nos primeiros dias. Ué, professor, não combater? Ah, mas se a pessoa tiver com 40, 41, aí é outra história. Aí, a pessoa se chegar a 40, 41 graus, ela já está correndo até risco de vida. Aí é outro papo. Agora, a temperatura média aí, 36,5. Poxa, foi para 37,5, aí 38. Não está uma febre alta? Existem estudos aí sérios, científicos, que, por conta desses benefícios advindos de uma febre, defendem não se combater febre no início de uma infecção. Beleza? Então, letra A já foi. Letra B. Dos métodos citados, identifique e justifique aquele mais indicado para o diagnóstico da infecção por SARS-CoV-2 pela presença de anticorpos. Segundo o gráfico apresentado, em qual dia após a infecção o diagnóstico será mais preciso utilizando esse método? Vamos lá. Pessoal, repara o seguinte. A produção de anticorpos está sendo representada aqui, nessa segunda parte da nossa figura, e ela está indo de 7 até 20 dias. Ou seja, nos primeiros 4, 5, 6 dias a gente nem tem. Começa aqui no 7º e ele está mostrando aqui até o 20º dia. Lembrando, né, pessoal, nós temos aí a nossa primeira linha de defesa, temos aí, por exemplo, os macrófagos, que são fagócitos e são também células apresentadoras de antígeno, ou seja, além de fagocitarem um invasor, elas processam esse antígeno e expõem esse antígeno ao linfócito TCD4. O linfócito TCD4, por sua vez,
recebendo essa informação do macrófago. O macrófago não é o único apresentador de antígeno, mas estou usando ele como exemplo, porque para ensino médio é o que mais cai, disparadíssimo, né? Ele mostra lá o linfócito TCD4, pega essa informação e o linfócito TCD4, por sua vez, vai estimular os linfócitos TCD8, que vão produzir as substâncias que vão de fato agredir o agente causador, né? Nem que tenha que exterminar a célula que ele está infectando. E os linfócitos B, que vão produzir anticorpos. Também se diferenciam aí os linfócitos B em plasmócito, que também são responsáveis aí por produzir e secretarem anticorpos. Resumo da ladainha toda, voltando aqui para a questão. Aproveitei para fazer uma revisãozinha rápida com você, mas voltando aqui para a questão. Produção de anticorpos, a gente está caracterizando aqui a partir do 7º até o 20º dia, beleza? E aqui, nessa última parte da figura, nós temos o diagnóstico pelo método Y funcionando aí a partir do, sei lá, 2º, 3º dia, indo até no máximo aí ao 13º, 14º dia. E em contrapartida, nós temos aqui a curva de eficiência de diagnóstico pelo método X começando a funcionar a partir do 7º, 8º dia e ficando cada vez maior essa eficácia de detecção pelo método X. Até que dia? Até o 20º dia. Então perceba que o diagnóstico pelo método Y, ele vai aí até, né, até o 13º, 12º dia, mas a eficácia de diagnóstico pelo método X, ela atinge o pico dela lá no 20º dia. E olha, é justamente aonde a gente tem aí mais anticorpos, né? Considerando que aqui está caminhando para o final, supondo que aqui seja o 7º e mais para o final aqui, né? A gente já tem aí vários anticorpos aí sendo liberados, inclusive. Então, o método de detecção por anticorpos, com certeza aí vai ser o método X. Por quê, professor? Nos primeiros 7 dias, né, nos primeiros 6, 7 dias, a gente nem tem anticorpo. É a partir do 7º dia que começa isso. E o pico da eficácia de diagnóstico por X, representado aqui no gráfico, está no 20º dia. Então, o método de detecção por anticorpos é o X. E ele ainda pede na letra B, em qual dia após a infecção o diagnóstico será mais preciso por esse método. É só ver onde é que está o pico aqui do método X, da curva do método X, é o 20º dia. Beleza? Então, método X e é o 20º dia. Aqui ele só está pedindo para a gente citar, não está pedindo para justificar nada em relação ao dia, beleza? E em relação ao método X, ele é o mais indicado para a detecção de anticorpos pelo seguinte. Por quê? Os anticorpos começam a surgir no 7º dia. E é justamente depois do 7º dia que nós começamos a ter, de acordo com essa curva, alguma eficácia da detecção pelo método X. Beleza? Seria só interpretar o gráfico. É só a partir do 7º dia que tem anticorpo, e é justamente a partir do 7º dia que a eficácia de X começa a aparecer nessa curva. Beleza? Letra C. Fizemos a A e a B, agora a letra C. A resposta imunológica à infecção por SARS-CoV-2 pode causar inflamação pulmonar. Isso resulta em acúmulo de líquido nos pulmões, o que prejudica a troca gasosa, diminuindo a saturação de oxigênio no sangue. Como o acúmulo de líquido nos pulmões interfere na troca gasosa? O que acontece com o pH do sangue quando ocorre a diminuição da saturação de oxigênio? Pessoal, vamos lá. Puxamos o ar, inspiramos. Quando esse ar, lá com o oxigênio, chega nos alvéolos pulmonares, ocorre o quê? Ocorre a hematose, processo lá de trocas gasosas. Através da hematose, né, pelo processo de hematose, o oxigênio passa do alvéolo para os capilares que estão ali circulando, passando ali naquela região, e o gás carbônico proveniente do metabolismo celular, ele passa da corrente sanguínea ali para os alvéolos para nós colocarmos para fora.
Esse acúmulo de líquido que ele está dizendo prejudica as trocas gasosas, diminuindo a saturação de oxigênio no sangue. Então aqui, de certa forma, ele já deu uma excelente dica. O que esse acúmulo de líquido vai fazer? Como é que esse acúmulo de líquido vai prejudicar a troca gasosa? Ele vai dificultar, ele vai reduzir a hematose, a difusão do oxigênio para a corrente sanguínea. Ué, difusão? Isso. Lembra, essa troca de gases, oxigênio passando para a corrente sanguínea, gás carbônico passando da corrente sanguínea para o alvéolo, ocorre por difusão. Então, de que maneira esse acúmulo de líquido prejudica as trocas gasosas? Diminuindo, reduzindo a hematose, a difusão do oxigênio para dentro da corrente sanguínea. Beleza? E outra pergunta, o que acontece com o pH do sangue quando ocorre a diminuição, quando ocorre diminuição da saturação de oxigênio? Pessoal, diminuiu a saturação de oxigênio, vai aumentar a saturação de gás carbônico. Ou seja, mais gás carbônico ali no sangue, gás carbônico no sangue reage lá com a água formando ácido carbônico, né? A gente tem lá o gás carbônico, vai reagir com água, vai formar ácido carbônico e esse ácido carbônico, por sua vez, ele vai se separar, digamos assim, em íon bicarbonato e íon H+. Íon H+, lembra, aumenta a concentração de íons H+, a gente está aumentando, a gente está acidificando o meio, ou seja, estamos reduzindo o pH. Beleza, pessoal? Então, só para repetir aqui, para ficar claro, primeiro comando da questão, como é que vai prejudicar as trocas gasosas? Diminuindo, reduzindo, dificultando a hematose. O que acontece com o pH? Menos oxigênio, diminuiu a saturação de oxigênio, aumentou a saturação de gás carbônico. Mais gás carbônico vai formar mais ácido carbônico e o ácido carbônico aí ele vai dar origem ao íon bicarbonato e ao íon H+. Presença de mais íons H+ no sangue vai causar uma redução do pH. Então o que acontece com o pH do sangue? O pH do sangue ele irá reduzir, beleza? Questão bem bacana, pessoal. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Se ficou qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários que eu venho aqui dar aquele suporte bacana para você. No mais, não deixe de dar aquela valorizada no trabalho, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o seu like e o seu comentário. E um forte abraço para você. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.